Mais uma vez, estamos reunidos para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. E esta missão, ato de grande responsabilidade, eu diria, de estarmos à frente deste culto, trazendo a mensagem desta noite, de onde nós estaremos meditando em algumas verdades bíblicas, verdades da palavra do Senhor, acerca do nosso chamado, diria chamado para ser bênção, ou as bênçãos espirituais que revelam o nosso chamado por Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo de número 1, e vamos nos debruçar nessa primeira parte do capítulo 1, até o verso de número 14. Efésios, capítulo 1, dos versos de 1 a 14. Amém? Assim diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Pai de amor, te louvamos, te exaltamos pela tua palavra que está diante de nós. Faz em nós segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. E o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as nossas vidas e aplique todas as lições que aqui serão expostas a Deus. Que o Espírito Santo cele nossos corações para que possamos colocar em prática, e que Ele, assim, ó Deus, também nos auxilie nesta tarefa, para a glória do teu nome. Amém. Antes, queria agradecer a presença das pessoas que nos visitam, Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus, a esta casa, para o louvor e agradecimento do nosso Deus. A carta aos Efésios é uma mensagem de Deus por meio do apóstolo Paulo às igrejas que ele, como missionário,
constituiu, estabeleceu na região da Ásia, especificamente aqui na Ásia Menor. E Paulo começa esta carta, é uma carta que seria circular, todas as igrejas ali próximas. Ele começa com uma saudação, nos 2 primeiros versos, onde a saudação contém a apresentação deste apóstolo aos destinatários originais da carta. E ele então saúda as pessoas. Então a carta geralmente nós iniciamos com uma saudação. E os destinatários originais desta carta, certamente, aqui seriam os santos e fiéis. Santos, pessoas separadas por Deus para o seu uso, para o seu propósito. E estes santos, eles viviam em Éfeso, que era a capital da província romana na Ásia, onde Paulo havia ministrado por cerca de 3 anos durante a sua terceira viagem missionária. Isso aqui a gente vê lá em Atos capítulo 19, especificamente ele trata disso ali no verso 31 do capítulo 20 de Atos. E é interessante que ele coloca uma expressão aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Esta expressão em Cristo, isso nos traz essa verdade não só para os santos e fiéis destinatários daquela carta, como para nós enquanto igreja do Senhor. Que o nosso estar em Cristo significa que o Senhor Jesus envolve e abraça o crente na sua própria vida e ao mesmo tempo separa de todas as influências externas e hostis do pecado. Então ele protege o crente de todos os perigos e os inimigos não tem mais força, não atinge dessas influências externas e supre agora todos os santos e fiéis com tudo o que é necessário. Em Efésios, o significado desse estar em Cristo, estar em Cristo, atinge o seu ponto mais elevado, onde a verdade esculpida desta expressão é exatamente a natureza celestial e a plenitude divina que é refletida em nossa vida a partir do conhecimento do Evangelho de Cristo. Então Paulo expõe essas verdades fundamentais. Quando ele vai descrevendo a sua carta, isso é um padrão de Paulo, não só na carta aos Efésios, mas em outras cartas também, onde ele apresenta aqui nos 3 primeiros capítulos da carta a doutrina, que é o ensino, e depois nos 3 últimos capítulos é a aplicação, aquilo que são verdades práticas na vida do cotidiano. E ele defende o seu apostolado, que foi recebido do Senhor quando ele caminhava para Damasco pelo próprio Deus, onde ele tem essa decisão, onde Deus decide então escolher Paulo, trazendo ele como apóstolo. E não foi pela própria escolha de Paulo que ele recebe esta missão. Conforme a gente vê isso lá em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e também em Atos 26, dos versos 16 a 18, Paulo então mostra isso aqui aos Efésios, dizendo que ele é apóstolo de Cristo. Ele defende o seu apostolado. Ele se referiu ao seu apostolado aqui como para enfatizar a veracidade das afirmações que ele ia trazer. Então ele diz assim: em Cristo, como apóstolo de Cristo, ele trata verdades. Então, o verso de número 2, ele completa nesta saudação, quando ele saúda os seus leitores, desejando graça e a paz de Deus. A graça que expressa o favor imerecido de Deus e o seu poder divino, que são uma porção do todo, do santo, do Deus eterno. E a paz, que é a nossa condição, como resultante da graça de Deus para conosco. Então nós temos paz com Deus e podemos experimentar a paz de Deus, ou seja, a plenitude da sua bênção, que é a paz. Tanto é, em outras expressões, Paulo vai dizer que é aquela paz que excede todo entendimento. Então, por causa da sua graça, nós temos paz. Quando nós podemos lembrar essa expressão também de paz, assim, para que Deus nos dê paz, na bênção sacerdotal, lá em Números capítulo 6, nos versos 25 e 26. Então Paulo ele vai tratar
essa carta acerca desse chamado que os crentes e fiéis de Éfeso, e isso traz como lição também para a igreja, como identidade para a igreja de Cristo, como uma chamada individual, uma vocação cristã, uma chamada individual e bênçãos espirituais com o propósito de glorificar o nome do Senhor. O propósito de glorificar o nome do Senhor. E a revelação das bênçãos espirituais que Deus planejou para todos os que creem em seu Filho. Paulo descreve a nova vida que Deus nos deu em Cristo, primeiramente consistindo de louvor e segundo em oração. Percebemos que nesse capítulo 1 ele trata o louvor dessa primeira parte, e depois, até o verso de número 14, e depois ele vai fechar o capítulo com uma oração, para que a aplicação do que foi louvado seja de fato praticado na vida da igreja do Senhor. Que Deus possa abrir os nossos olhos para compreendermos a plenitude de todas as suas bênçãos. E o propósito, claro, de todas as verdades que ele vai tratar aqui, é para a glória do Senhor. Então o Espírito Santo, que ele conduziu Paulo em seus pensamentos, enquanto contemplava a provisão de Deus, de modo que ele passou rapidamente de uma bênção para a outra, Vamos perceber que ele vai dizendo aqui, bênção por bênção, que nós recebemos a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. É como se eles estivessem abrindo-se, extasiados, com muita alegria, um baú cheio de joias, e ele vai mostrando essa bênção da salvação, da redenção, da predestinação, da glorificação, que ele vai tirando desse baú, de forma bem empolgada, e vai glorificando o nome do Senhor. E cada sessão ele termina com louvor a Deus. Nós percebemos isso nos versos 6, nos versos 11 e no verso de número 14, focando aqui cada ação dessa como um membro da Trindade, ou do Deus triuno. Essas bênçãos estão baseadas na obra do Deus triuno. A eleição, a adoção como pai, a eleição e a adoção como pai, a gente vê nos versos de 4 a 6, a redenção em Cristo nos versos de 7 a 12, e o selo do Espírito nos versos 13 e 14, que nós vamos tratar agora. Assim, esse chamado de Cristo, esse chamado por Deus, nós temos uma posição em Cristo. Nós temos uma posição em Cristo. No verso de número 3, ele bendiz o nome do Senhor, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Os cristãos devem bendizer a Deus Pai por conceder essas bênçãos. Temos que glorificar, bendizer a Deus por todas as bênçãos espirituais que recebemos. E Paulo estava aqui considerando Deus como o Pai dos crentes, o nosso Pai maior, e Pai do seu Filho, Jesus Cristo, como ele relata também nesse verso de número 3. Então, as bênçãos espirituais são os benefícios que se relacionam com a vida espiritual em contraste com a nossa vida física. Para Israel, as bênçãos prometidas por Deus eram principalmente físicas, mas na igreja são principalmente espirituais. Na igreja são principalmente espirituais. Além disso, as bênçãos espirituais são aquelas concedidas pelo Espírito Santo. É o que a gente está entrando nesse conhecimento, buscando compreender na nossa escola bíblica sobre o Espírito Santo. E ele trata aqui nesse verso 3 sobre as regiões celestiais, os lugares celestiais. Refere-se ao local de onde vêm essas bênçãos. De onde vêm essas bênçãos? Os reinos celestiais são onde Paulo falou sobre o crente estar atualmente em sua vida espiritual, enquanto fisicamente nós estamos na terra, e espiritualmente nós já estamos com Cristo nos céus. Isso ele trata no verso de número 20 deste capítulo, no capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, no capítulo 6, verso 12, quando ele trata da batalha espiritual. E Deus nos uniu a Cristo, a Jesus Cristo. Então, nesse sentido, estamos com Ele
agora e como Ele está agora, nas regiões celestiais. E quando morremos, a nossa parte imaterial, nosso espírito, irá para a presença de Cristo. Isso Paulo também trata nas 2 Coríntios, capítulo 5. E quando Deus ressuscitar os nossos corpos, então eles irão para a sua presença e se unirão à nossa parte imaterial, da ressurreição, quando o corpo voltar para o Espírito. Atualmente as nossas vidas já estão com o Senhor espiritualmente nas regiões celestiais. Por isso que nós recebemos bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Estamos lá por causa da nossa união presente com Cristo. A união com Cristo, pela fé salvadora, nos coloca nos reinos celestiais. Por isso que nós somos apenas embaixadores neste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos deste plano. Porque temos Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. O segundo ponto que nós vamos trabalhar nos versos de 4 a 6, que nós somos chamados por Deus pela sua escolha soberana e graciosa. Sua escolha soberana e graciosa. As bênçãos espirituais concedidas a todos os crentes em Cristo são obra dos 3 membros da Trindade. O próprio Deus Trino é a base dessas bênçãos. Então, dos versos de 4 a 6, ele nos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou em algumas expressões mais antigas, o beneplácito, da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Podemos ver que esse verso 4 trata dessa primeira bênção, que é a eleição. Deus, em sua sabedoria, escolheu algumas pessoas para a salvação. O verso número 11 deste capítulo vai tratar. Romanos capítulo 8, verso 30. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. E tantos outros textos das Sagradas Escrituras tratam disso. A salvação é, em última e muitas análises, a obra de Deus e não do homem, conforme Efésios também capítulo 2, que trata em Jonas capítulo 2. A salvação vem do Senhor. A salvação chega aos eleitos quando eles confiam em Jesus Cristo para salvá-los, em vez de confiar em si mesmo. Deus nos escolheu nele, o verso de número 3 nos remete nisso, no sentido de que Ele é o nosso representante. Que Cristo é o nosso representante. Então, quando nós, cristãos, confiamos em Cristo como Salvador, nos tornamos membros da raça redimida dentro da humanidade, da qual Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. O verso 10 trata disso. O verso 22 deste capítulo também. Romanos 5, Colossenses capítulo 1. Então Deus ordenou todos os eleitos que estejam sob a autoridade de Cristo, ou seja, debaixo da autoridade de Cristo. E aqui nós podemos ver, perceber que a igreja do Senhor, os redimidos do Senhor, não é obra do acaso. Não é obra do acaso. Você, como igreja, não é coincidência. Deus planejou tudo isso para que a atuação da igreja o glorificasse. Tudo é plano de Deus. O tempo da nossa eleição individual foi antes de Deus criar o mundo, como ele trata aqui. O propósito para o qual Deus nos escolheu, ele foi duplo. Primeiro, para que fôssemos santos, ou seja, significa que somos diferentes, separados para Deus. E segundo, para que fôssemos irrepreensíveis, que significa sem mácula, sem falta. Conforme Hebreus 5, 27, esse capítulo 2, Colossenses capítulo 1. Esta palavra também descreve aqui as atribuições, as características do Cordeiro Pascal, que tinha que ser sem mácula,
e também do próprio Cristo, o ungido do Senhor, conforme Hebreus 9:14, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Os cristãos são culpáveis porque somos pecadores. Nós somos pecadores, mas Cristo assumiu a culpa pelos nossos pecados, tornando-nos livres de toda e qualquer culpa que o pecado possa nos trazer. Ele não nos escolheu porque éramos bons, ou porque faríamos algum bem, mas nos escolheu para que pudéssemos fazer o bem para a sua glória. Para que pudéssemos fazer o bem para a sua glória. Diante disso, você crê nessas palavras? Você crê no que Paulo está dizendo aqui? No que o Espírito nos diz? O que você tem feito para glorificar a Deus pelo bem que você faz? Será que fazemos o bem é para a glória de Deus ou é para a nossa glória? É para nos mostrar, para estarmos bem na fita, para ganharmos likes, curtidas? O que temos feito para glorificar a Deus? Nos nossos testemunhos de vida, nossa vida prática, as nossas ações, o que é que tem glorificado a Deus? O que eu tenho feito tem glorificado a Deus? O zelo pela palavra é para glorificar a Deus ou é só mais um ato rotineiro que fazemos no cotidiano? Nas nossas palavras que saem das nossas bocas, tem glorificado a Deus? O que fazemos como igreja tem glorificado a Deus? Os nossos pensamentos, as nossas intenções de coração têm glorificado a Deus? O que fazemos tem mais glorificado a Deus ou tem envergonhado o Espírito Santo? Fica para nós esse questionamento. O verso de número 5 vai nos tratar que em amor Ele nos predestinou, e aí vamos para a segunda bênção, que a predestinação é o meio pelo qual Deus nos escolheu. Romanos capítulo 8, verso 30, ele vai nos relatar isso. Paulo, de forma magnífica, diz isso. Deus nos escolheu ao nos separar de antemão, ou seja, fomos predestinados a isso. A eleição, ela enfatiza as pessoas, e a predestinação, os meios pelo qual Deus agiu, conforme o verso 11, Atos capítulo 4, Romanos capítulo 8, dos versos 29 e 30. Deus predestinou o destino final dos eleitos, ou seja, que nós seríamos seus filhos plenos. Romanos capítulo 8, verso 15, verso 23, Gálatas capítulo 4. Jesus Cristo foi o agente que tornou essa adoção possível por meio da sua morte. Por meio da sua morte. Os filhos adotados na cultura romana, até no dia de hoje também, porque herdamos o direito romano, eles recebiam os mesmos direitos e privilégios dos filhos nascidos na família, né? Sangue. Então, dessa mesma forma, e Paulo usa essa analogia, que a nossa adoção em Deus, ela não implica um status inferior em relação a Deus, no sentido como filiação. Deus nos predestinou à adoção porque Ele se alegrou em nos abençoar. Simplesmente por isso. Por que Deus nos salvou? Nos tornando filhos, conforme João capítulo 1, verso 12. Nos tornar filhos de Deus. Logo, não temos mais nenhuma obrigação como o nosso antigo pai. Para o nosso antigo pai. João capítulo 8, verso 38 e 44. Jesus é muito categórico também com os judeus. O diabo. Porque nós estávamos condenados ao inferno.
sendo levados pelo diabo. E Jesus pagou um preço muito caro, nos resgatar. O verso de número 6 diz que, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente do amado. O objetivo final da eleição, da predestinação, é que os crentes contribuam para o louvor da magnificência do favor imerecido de Deus. Ou seja, é para a glória de Deus que Ele demonstrou para toda a humanidade. Os versos 12 e 14 também vai repetir isso. Para a sua glória, simplesmente isso. Deus favoreceu os crentes com esta graça. Os eleitos não precisam fazer nada para merecer. Nós não precisamos fazer nada. Ela nos veio por meio de Jesus Cristo, que é descrito aqui como o amado, ou seja, no amado, temos essa expressão, o amado do Pai. Conforme lá Mateus capítulo 3, verso 17, no batismo do menino de Jesus diz: este é o meu filho amado em quem me alegro. Capítulo 17, verso 5, há essa expressão na transfiguração. Vocês capítulo 1, verso 13, Jesus Cristo, o amado do Pai. Visto que Deus ama o seu Filho, os crentes que estão em Cristo podem se alegrar por também serem objetos do amor de Deus. Simples assim. Objetos do amor de Deus. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como diz João na sua carta. Então nós fomos chamados por Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Nos versos 7 a 12 ele vai então descrever a continuidade dessas bênçãos espirituais, onde o verso 7 vai trazer que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, da graça de Deus. Deus só pode derramar a sua graça sobre os crentes por causa do que Cristo fez por nós. Pelo que Cristo fez. Redenção significa libertação da escravidão. E aí o verso 14, Mateus 4, verso 30, Lucas capítulo 21, Romanos capítulo 3, vai tratar os textos para tratar sobre a redenção, que envolve comprar e libertar mediante o pagamento de um preço de resgate. Resgatar o que estava indo para como escravo, e no nosso caso, indo para a morte, para o preço alto, resgate, salvo da morte. E esse preço de resgate por Jesus Cristo redimiu os cristãos do pecado, conforme Hebreus capítulo 9, verso 15. Isto é, Ele nos libertou das consequências espirituais do pecado, que era a morte eterna, e da escravidão do presente, da escravidão presente ao pecado, conforme Romanos capítulo 6. E o sangue do sacrifício perfeito teve que fluir dele, Jesus Cristo, para que isso acontecesse. Com um preço alto, com um alto preço que nos redimiu, que nos salvou, que nos libertou. O resultado imediato da nossa redenção é de que Deus perdoou os nossos erros, ou seja, os nossos passos em falso, as nossas transgressões. A morte de Jesus Cristo consumou a nossa redenção. Providenciar o Redentor foi a extensão do que Deus estava disposto a fazer por nós. Não tem ninguém para fazer isso, então eu vou enviar Jesus, enviar o Cristo. O fato da nossa redenção ter custado um preço tão alto, o sangue de Cristo, é a suprema prova das riquezas da graça divina. A graça divina. Assim como Deus libertou Israel da escravidão egípcia, conforme Deuteronômio capítulo 7, verso 8, Cristo com seu sangue liberta os crentes da escravidão do pecado e do maligno. Ele nos liberta disso. Então, se Cristo nos perdoou, o que temos feito para imitá-lo?
O que temos feito para imitar a Cristo neste aspecto? Se Ele nos perdoou, o que temos feito para imitá-lo? Será que nós carregamos culpas, ressentimento, falta de perdão, remorso em nossas vidas? Eu costumo, quando vê essa expressão, lembrar de um fato bem interessante com relação a isso. Quando nós subimos em um elevador, vamos para andares superiores, se estamos com mochilas, pesos, às vezes, quanto mais o elevador vai subindo, se a gente tiver com aquele peso, aquela bolsa, cada vez mais ela vai ficando pesada, porque a gravidade vai puxando ela. Assim, como nós estamos indo para se encontrar com o Senhor, as regiões celestiais, os ressentimentos, as culpas, o pecado, Ele vai puxar a gente para lá. Então, Ele tem que deixar isso. Tem que deixar. Então, se Cristo nos perdoou, nós temos que imitar, perdoar. Bênção da redenção, do perdão. Por que não abençoar outros da mesma forma, imitando a Cristo? Quando vamos subir uma escada rolante, se estamos com, pelo menos quem descansa, sobe, espera, fica parado, deixa que a coisa acontece. Acho que a gente que é agulhado, vai subindo também, vai subindo. Para que se esforçar se a coisa já está dando? Da mesma forma, em nossa vida espiritual, nós percebemos que Deus já nos santificou em Cristo Jesus, já nos resgatou. Então nós não temos que fazer mais nada nesse sentido para que dê uma ajudinha para Deus. Vai ser em vão. Vai ser em vão. Então, se Cristo nos perdoou, o que temos feito para imitá-lo? Verso de número 8, ele diz: o qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, Deus nos deu graça abundante, não apenas numa quantidade estritamente necessária, foi abundante, transbordou. E Ele transborda essa sabedoria, que é o que há de mais elevado e de nobre entendimento, e o discernimento, que é o meio pelo qual a gente percebe a sabedoria. Discernimento é isso, a gente percebe a sabedoria. E aqui nas palavras de Augusto Nicodemos, é que Deus nos prodigalizou, ou seja, aquilo que nós éramos pródigos no mundo, e Deus traz de volta o Filho, restabelece a sua condição de filho, dando o direito novamente, como se Ele restabelecesse a sua graça, derramando sua graça sobre o Filho pródigo. O Deus nos prodigalizou. O verso 9 nos diz que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. No Novo Testamento usa essa expressão, mistério, para se referir a uma verdade que antes estava oculta, mas que agora foi revelada por meio da revelação divina. Isso está em Mateus capítulo 13, verso 11, Lucas 8, 13, Romanos 11. Ou seja, o mistério revelado aqui é o propósito de Deus em submeter todas as coisas a Jesus Cristo no futuro. Ou seja, esse nele significa em Cristo. A verdade que foi oculta no Antigo Testamento, no Novo Testamento é revelado de que é o propósito de Deus de submeter todas as coisas em Cristo Jesus, que é o que nos diz o verso número 10, que é o clímax desta mensagem do capítulo 11, do capítulo 1 de Efésios. É o ponto mais alto, onde ele declara que foi, isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Então, fazer convergir neste contexto significa aqui 3 ênfases. Primeiro, que é Cristo é o cabeça ou governante, conforme diz o verso 22, que Cristo centraliza ou reúne todas as coisas num todo coerente e significativo. E que Cristo, a terceiro ponto, é que Cristo restaura a harmonia ao universo que se tornou caos por causa do pecado. Assim, Cristo então organizasse, estabelecesse, colocasse tudo sob o seu governo. Colossenses capítulo 1, verso 20 nos diz que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nas palavras de Stuart Scott, o escritor norte-americano, ele faz uma teologia bíblica sobre isso. Quando ele diz: como filho de Abraão e filho de Davi, Jesus cumpriu as promessas da aliança do Velho Testamento. Ele vem até nós como o nosso Salvador, o nosso Emanuel, o Deus conosco. Como verdadeiro Filho de Deus, Jesus teve êxito onde o Filho de Deus do Velho Testamento, o Israel, falhou, conforme Êxodo capítulo 4, 22 e Oséias 11. Jesus cumpriu o Antigo Testamento, completando em seus 40 dias de tentação o que Israel falhou em fazer durante 40 anos de peregrinação no deserto. Então, confiar em Deus e obedecê-lo de forma perfeita em meio às pressões avassaladores. Como um filho que sempre agrada ao Pai, Jesus é a nossa justiça. Ele cumpriu o bom propósito de Deus. Então, que dificuldades nós temos para nos apegar a isso? Que dificuldade nós temos para nos apegar ao que Cristo fez por nós? Ele já fez tudo por nós. Ele já venceu. Ele está conosco. Estaremos com Ele para sempre. Por que se apegar aos arranjos pecaminosos deste mundo se temos algo mais excelente? Devemos lembrar dessas coisas que nos traz esperança diante das nossas fraquezas. Devemos lembrar do que nos traz esperança. Os versos 11 e 12, então ele completa a síntese e nos dizer que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o bom plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus escolheu os crentes judeus para a salvação, porque os predestinou a ter uma parte em seu plano soberano. O plano de Deus para o presente envolve agora a igreja, que consiste tanto nos crentes judeus como agora nos gentios, que somos nós. Conforme o capítulo 2, a partir do verso 14, desta carta aos Efésios. No entanto, Deus escolheu os judeus primeiro, Atos 3, Romanos 1, e Deus escolheu todos os crentes como sua herança, todos aqueles a quem Ele chamou. Resumidamente, desta sentença dos 7 ao 12, a obra do Filho na salvação foi libertar o pecador do seu pecado e revelar o plano de Deus de reunir todas as coisas em Cristo no fim dos tempos. Isso inclui a salvação tanto dos judeus como dos gentios, formando assim a igreja, que, como foi dito antes, não foi obra do acaso. Foi Deus que planejou, Deus que estabeleceu. Por fim, Deus nos chamou porque nós temos, e agora temos, o selo do Espírito Santo. Diz os versos 13 e 14: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. As bênçãos espirituais de Deus para os crentes baseiam-se não apenas na eleição soberana do Pai, conforme nos lemos nos versos 3 a 6, e na obra redentora do Filho, dos versos 7 a 12, mas também o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito. O verso 13 nos diz que quando os gentios, ou nós, quando creram, Deus nos selou em Cristo. Isso nos proporcionou uma garantia de segurança eterna. Segurança eterna. E aqui, essa expressão faz bem. Paulo entra num contexto cultural de Éfeso, em que os fenícios compravam muita madeira dos efésios, e ali eles compravam com antecedência, deixavam paga e selavam, dizendo que esse selo significava que estava comprado, estava reservado. Depois, muito tempo depois, os fenícios vinham e buscavam a madeira, porque já era deles. E Paulo usa essa expressão aqui para dizer que quando ouvimos o Evangelho da salvação, que foi crido, então agora ele nos proporciona essa garantia de segurança eterna, os selos de garantia de pertencimento ou de propriedade de Deus. Os selos aqui na época de Paulo escreveu, indicava essa segurança, uma autenticação, uma aprovação, conforme João capítulo 6, verso 27, ou uma autenticidade de identificar a propriedade, conforme está também em Esther capítulo 3, verso 12, João 3,33. Assim, podemos ver que Deus sela ao crente, dando o Espírito Santo que habita nele e o mantém seguro em Cristo. E o mantém seguro, não tem como se perder, não há como se perder. O Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria permanentemente nos crentes, conforme Lucas 24, 49, João 14, 16. E é evidentemente que por isso que Paulo se referiu a ele como o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. O verso 14 então nos conclui que a presença do Espírito Santo em nós é a primeira parcela de tudo o que Deus nos dará como seus filhos, que é a nossa herança. Este é o dom. Este dom não é apenas uma promessa, mas a primeira parte da nossa herança, ou seja, é o sinal, por assim dizer. É o sinal, ou seja, é a garantia, no sentido de que quando eu vou comprar algo, e alguém diz, você tem que dar um calção, tá? Que é algo que garanta que você vai concluir a compra. Então você dá a primeira parte, assim, pronto, paguei. Depois eu vou buscar o restante, é um sinal de que o negócio será concretizado. O fato de já possuirmos o Espírito Santo nos garante que o resto da nossa salvação virá inevitavelmente. É o que a gente tem ouvido aqui do pastor Edson, é o já do ainda não. Já somos salvos porque o Cristo fez isso por nós, e ainda não porque um dia nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Por exemplo, também é um sinal referência a essa garantia, um anel de noivado, que é esse tipo de promessa, que noiva porque o casamento sairá, certamente sairá, pelo menos é isso. O noivado de que a garantia do casamento virá. E a expressão redenção, aqui no verso 14, aqui em questão, é um aspecto diferente da nossa salvação em comparação com a redenção mencionada no verso número 7. Esta redenção aqui não se trata da libertação da culpa, do poder e da pena do pecado, mas aqui é da libertação da presença do pecado, conforme Romanos 8, 23 e Filipenses 3.
significa que a glorificação é o aspecto final da nossa redenção. A redenção, no verso 14, é o aspecto final da nossa redenção, de glorificação. Portanto, as bênçãos espirituais que Paulo identificou neste texto que nós lemos são a eleição, a predestinação, a adoção, a graça, a redenção, o perdão, o conhecimento, o selo e herança. John Stott resumiu isso em apenas 3, que é a eleição passada, a adoção presente e a unificação futura. A unificação futura. Como já foi dito, todas as bênçãos mencionadas nestes versículos pertencem a todos os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim podemos concluir que, e trazendo conclusões para as nossas vidas, dessas bênçãos, para aplicarmos em nossas vidas, para glorificarmos o nome do Senhor. Primeiro, que todas as bênçãos ou riquezas que temos, elas vêm de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. A salvação é obra completa e exclusiva de Deus, e tudo vem dele, tudo vem de Deus. Segundo, todas as bênçãos vêm pela graça e são para a glória de Deus. Vêm pela graça e são para a glória de Deus. Não merecemos, mas recebemos do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos dar toda a glória a Deus. Não merecemos, mas recebemos por Jesus Cristo. E terceiro, essas bênçãos são apenas o começo do que Deus vai fazer em nós e por nós. É apenas o começo. Passamos a usufruir da eternidade ainda aqui. É apenas o começo. Não temos uma visão completa do que Deus preparou para nós na eternidade. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que ele ainda não tem todo o entendimento. Então, Deus ainda preparou muito mais, conheceremos ainda muito mais de Deus na eternidade. Mas nós devemos lembrar, em nossos momentos de dificuldade nesta vida, de que as bênçãos recebidas devem nos direcionar para algumas atitudes. Primeiro, a adoração. Essas bênçãos nos fazem ter essa atitude, a adoração. Segundo, a animação. Tenho que me animar, que eu sou abençoado por Deus, eu tenho as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Isso tem que me animar. E terceiro, consagração. Porque eu tenho essas bênçãos que me pertencem, eu tenho que me consagrar cada vez mais ao Senhor, para a glória do Senhor. Então, se você é ciente dessas bênçãos, faça como o apóstolo Paulo. Bendiga o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?